Bom dia! Depois que você faz sua pesquisa, você escreve um artigo, você submete seu artigo e quando ele é aceito numa conferência, por exemplo, você tem que preparar uma apresentação e apresentar o seu trabalho em público. Então este segmento trata dessas duas tarefas. É preparar a sua apresentação e algumas dicas sobre como apresentar em público. Eu aqui vou usar uma palestra sobre exatamente esse assunto, preparado por Simon Peyton-Jones. É uma palestra mais antiga, mais de 1993, mas que ainda se aplica perfeitamente hoje. Em vez de fazer a minha própria apresentação sobre isso, eu simplesmente estou roubando a apresentação de Simon Peyton-Jones para servir de guia para a nossa discussão. A pesquisa não é apenas feita de atividades de realização da própria pesquisa. Ela nada é a não ser que você, no final, comunique o que você descobriu. Então, pesquisa é comunicação, é uma lição extremamente importante e, portanto, escrever artigos corretamente, fazer apresentações boas, é uma das partes extremamente importantes da realização de pesquisa. Então, as maiores ideias que você tiver não valem nada se você não as divulgar. Então, o fato de você escrever artigos, preparar apresentações e apresentar seus resultados ao público tem as seguintes vantagens. Ao preparar algo, você acaba fazendo coisa melhor, porque você cristaliza suas ideias, você pensa melhor sobre suas ideias, e o mero fato de você tentar comunicar já melhora o próprio resultado que você quer comunicar. A segunda grande vantagem que você tem com a preparação de artigos é justamente fazer com que outras pessoas saibam o que você fez, tenham ideia dos seus resultados e possam aplicar esses resultados nos trabalhos deles, nos trabalhos de pesquisa deles mesmos. Terceiro, você pode obter feedback das pessoas. A pesquisa não é feita sozinha. Quando você conversa com alguém sobre o que você faz, você recebe ideias boas e você pode reorientar a sua pesquisa futura usando as ideias de outras pessoas. Você constrói relacionamentos, você faz networking, como a gente chamaria hoje. Você faz seu networking ao participar de conferências. Isso ajuda a você se manter em contato com a comunidade e ajuda, por exemplo, a estabelecer visitas para laboratórios. Isso ajuda a fazer, sei lá, um doutorado sanduíche, por exemplo. Ajuda você a achar lugares interessantes para enviar seus alunos e assim por diante. Tudo isso é o networking. Além de que, o fato de você ficar conhecido através do networking facilita a aceitação dos seus próximos artigos em conferências e revistas, porque os seres humanos são assim. Quando você conhece a pessoa, você que vai avaliar o trabalho dessa pessoa já parte com uma ideia positiva, uma predisposição, digamos, pode não ser muito científico, mas você tem uma predisposição a gostar do trabalho dessa pessoa. E, finalmente, o Garner Research Brownie Points. Aqui eu quero reclamar um pouco do Simon Peyton-Jones. Ele usa gíria americana aqui ao longo dessa apresentação toda. Brownie Points aqui, eu não vou explicar exatamente de onde vem essa expressão, mas basicamente é o fato de que nós somos avaliados pelas publicações que nós temos. Então, mais publicações você tem, mais você é reconhecido na comunidade, mais você pode ser promovido, por exemplo. Então, isso significa que seus artigos, seus papers, na realidade, são contados. Eles fazem parte do seu currículo vitae. Eles, portanto, vão te trazer benefícios concretos, potencialmente, dependendo do seu emprego. Resumindo, portanto, a comunicação através de papers, através de apresentações, é muito importante, faz parte fundamental da pesquisa. É muito importante que você
pratique essa atividade de escrever artigos e fazer apresentações. Então você tem que fazer, você não vai poder aprender como isso se faz bem, esperando até que você tenha algo perfeito. Você vai aperfeiçoar através da atividade de realmente fazer. Então você tem que investir algum tempo seu, você tem que aprender as habilidades necessárias para fazer boas apresentações, e isso requer prática, você tem que fazer. Okay? Para atingir a excelência na pesquisa, você vai ter que fazer o ciclo inteiro o quanto puder. Então, a ideia básica aqui é que você deve escrever um paper, você deve fazer apresentações sobre qualquer coisa. Claro que uma coisa importante é melhor do que uma coisa menos importante, mas se você não tiver coisas super importantes para falar, mesmo assim, reúna grupos de colegas e faça apresentações sobre seu trabalho, sobre o andar do seu trabalho, para você praticar a arte de escrever e apresentar. Podemos agora dizer o que é esta apresentação que eu estou fazendo agora. Esta apresentação fala de 3 coisas. Ela fala de para que sua apresentação serve, qual é o objetivo da sua apresentação, o que você deve incluir numa apresentação e o que você não deve incluir numa apresentação, nos seus slides, em outras palavras. O que colocar nos slides, o que não colocar nos slides. Obviamente isso vai depender do objetivo que você tem para a apresentação. E finalmente algumas dicas sobre o que você faz quando você está na frente de 400 pessoas, numa conferência, você está nervoso, como é que você pode lidar bem com essa situação, algumas dicas de como fazer a própria apresentação em público. Vamos começar agora, portanto, com o primeiro assunto. Para que serve a sua apresentação? Qual é o objetivo que você tem? E aqui o Peyton Jones usa uma gíria americana que é semelhante aqui no Brasil, é a carne. Então, o seu artigo, o artigo que você escreveu, 8, 10, 12 páginas, isso é a carne, tem tudo aqui dentro. Tem todos os detalhes, tem todas as provas, tem toda a argumentação. E a sua palestra, ela não é a mesma coisa. Ela não é a carne, ela é a propaganda da carne. Você está vendo aqui? O apresentador está fazendo propaganda para algo. Mas o que você vai apresentar não é tudo o que tem aqui. Os detalhes estão no seu artigo. Sua apresentação serve para levar os interessados no assunto que você pesquisou a ler o seu artigo e ver os detalhes, se eles estiverem interessados. Então, na sua apresentação, você está fazendo marketing, está fazendo propaganda. Não confunda os dois. Não tente colocar tudo que tem no seu artigo na palestra em si. Algumas coisas que você não deve fazer na sua apresentação, ou algo que não faz parte dos objetivos da sua apresentação. Na sua apresentação, você não está tentando impressionar as pessoas. Você não está tentando fazer com que elas saibam absolutamente tudo sobre o que você pesquisou. Você não está tentando apresentar todos os detalhes técnicos. Essas coisas aqui são o que a gente chama non-objectives. Né? Non-objectives. Você não está atrás de fazer isso. Então, o que é o objetivo da sua apresentação? Os objetivos são de dar uma ideia intuitiva da ideia que você teve. Você tem muito pouco tempo para apresentar as coisas, então você tem que ser extremamente resumido e dar um feel intuitivo. Você tem que fazer a plateia doidinha para ler o seu artigo. Foam at the mouth aqui é mais uma gíria americana, infelizmente, que Peyton Jones está usando, mas é salivar, né? Você está doido para ler o artigo, então você não vai apresentar o artigo na apresentação, mas se você fizer uma boa apresentação, as pessoas interessadas nessa área vão correr para ler o seu artigo. Você está querendo excitar, provocar as pessoas com as ideias que você tem. Vamos falar agora um pouco da audiência que vai escutar, que vai estar ouvindo a sua apresentação, assistindo a sua apresentação.
Idealmente, você teria uma audiência que tem tudo isso que estamos vendo aqui. Uma audiência que conhece tudo que você já fez no passado. Uma audiência que conhece perfeitamente toda a teoria que está por trás. São especialistas na área na qual você fez a sua pesquisa. Estão absolutamente famintos por ouvir o que você está querendo dizer. Eles querem saber as últimas coisas que você fez. Eles estão alertas, eles estão acordados, eles estão prontos, assim, ávidos e com olhos abertos e ouvidos prontos para absorver o que você vai dizer. Isso é a sua audiência perfeita, ideal. Você não tem isso. Você não vai ter isso. O que você realmente tem na audiência é alguém que não conhece vocês, não sabem quem você é, nunca ouviram falar da ribimboca da parafuseta da qual você vai falar, e acabaram de comer uma baita de uma feijoada e estão assim com os olhos semicerrados antes de você começar. Então, a sua missão é acordar a turma. Você tem que dar um show, você tem que projetar a voz, você tem que ser animado, você tem que acordar essa turma. E uma vez que eles estão acordados, eles querem idealmente, ou você quer que idealmente eles estejam muito felizes por estarem acordados, porque eles vão absorver uma ideia interessante da sua parte. Eu já participei de muitas conferências e isso que está sendo dito aqui é absolutamente verdadeiro. As pessoas são assim, como está sendo descrito aqui nessa apresentação. Eles estão sonolentos e a um fio de você, eles estão a um fio de você de perdê-los como audiência.